Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pela plataforma YouTube. Aqui no interior de minha nave, acabo de verificar no painel, a temperatura está com 22 graus. E vocês? Espero que estejam muito bem. Nosso convidado hoje, Paulo Iannuzzi, vai falar sobre o tema acordar e despertar, princípios herméticos e iniciações. Olá, meu amigo, onde você está agora? Olá, Flávio, boa noite a todos. Nave ancorada no Rio de Janeiro, 28 graus aqui, com uma sensação térmica bem maior, porque, embora chovendo, está um calor abafado. Mas faz parte da época do ano, pelo menos aqui para o Rio, né? Com chuvas. Depois, janeiro sempre foi tradicional chover bastante aqui. Depois, fevereiro, o sol abre para valer. Mas estamos todos bem. Obrigado mais uma vez pelo seu gentil convite e agradecendo também a todos vocês que estão aí acompanhando esse trabalho, investindo seu precioso tempo. Muito obrigado a todos. O que é que você faz da vida, os trabalhos anteriores, as atividades do momento, de modo resumido, para o pessoal te conhecer um pouco melhor? Meu nome é Paulo Iannuzzi, eu sou economista, fui até o penúltimo ano de astronomia e, embora tenha vindo também de uma formação científica, acadêmica, eu já lido com esses assuntos, pesquiso, estudo, não somente isso, mas principalmente com vivências e experiências práticas nesses assuntos diversos, em relação ao conhecimento oculto, espiritualidade, enfim, desde a minha adolescência. Ministro conferências, palestras, já há muitos anos em vários congressos pelo Brasil, fora do Brasil, e sou fundador, ou continuador, melhor dizendo, do Pilares de Hermes Escola de Mistério, sediado aqui no Rio de Janeiro, promovendo justamente seminários, como o de ontem realizamos, sempre o último sábado de cada mês, o dia inteiro, das 9 às 19, além de outras atividades. Então, eu lido com isso já há bastante tempo e hoje, já recentemente, de uns 3 anos para cá, inserido no universo online, onde ministro lives, sou convidados para outras tantas, dentro desses assuntos de forma holística, espiritualista, ocultista, ufológica e em relação a civilizações antigas, com ênfase no Antigo Egito. Teosofia, base teosófica, eubiose, além de outros assuntos similares. Ô Paulo, a partir de agora, então, vamos falar desse tema. Acordar e despertar, princípios herméticos e iniciações. Conte-nos tudo, derrame no tapete. Vamos lá. Um assunto, um tema bastante polêmico, evidentemente, e atualíssimo, pois se fala muito, de forma bem aberta e objetiva, sobre expansão de consciência, tomada de consciência, ligado a um despertar. Primeiramente, devemos considerar o mais importante, como eu sempre costumo dizer. Ninguém tem que acreditar em nada do que eu estou dizendo. Eu sempre procuro estimular as pessoas a terem a sua pesquisa, o seu estudo e, principalmente, as suas experiências, a sua prática em relação ao que elas buscam, especialmente, independente do que for, especialmente nesses assuntos. E eu sou o primeiro a dar a mão à palmatória quando o que eu pensava ser correto não for, em parte ou totalmente, né? Dito isso, com respeito ao assunto, também é colocado de uma forma bastante objetiva e bem disseminada a questão relativa ao despertar e a expansão de consciência, a eclosão de consciência, tomada de consciência, etc. É preciso
no meu entender, dentro de um processo espiritualista, ocultista, a sua relação direta com o cosmos, a sua relação direta, desde que você se abra para isso e se permita, relação direta com o seu eu interior, seu eu divino, sua centelha divina dentro de cada um de nós, ou seja, o contato com a mônada, com o nosso espírito verdadeiro, o nosso eu cósmico espiritual, onde nesse processo somos todos um, é importante procurar, né, cada vez mais, não somente o entendimento, mas a compreensão e um processo de até mesmo intuitivo, de forma integral, com respeito ao que vem a ser consciência. Fala-se muito em tomada de consciência, mas não se sabe, pelo menos não se tem a mínima noção, a maioria do que vem a ser consciência, né? E as interpretações são inúmeras, os conceitos particulares são inúmeros. Então, nós chegamos a um ponto nesse processo, que já foi abordado até rapidamente numa live anterior aqui, sobre a questão de cada um ter a sua interpretação, consequentemente, cada um ter a sua verdade, a sua visão da coisa. Para determinados assuntos, determinadas vivências, determinadas questões evolutivas, existem conhecimentos que não cabem interpretação. Então, essa questão de cada um ter a sua verdade é preciso, no meu entender, na minha prática, pela minha experiência, ser revista. Pois a verdade, em verdade, ela é absoluta. A busca pela verdade é a busca daquilo que realmente liberta, como o Cristo bem disse. Então não existe a verdade de cada um. A verdade como absoluta revela que nós, tendo verdades, entre aspas, né, próprias, significa que estamos relativizando uma coisa que não pode ser relativizada. Como a verdade é única e absoluta, né, e objetiva, nós, seres humanos, é que somos relativos, incompletos, no compreender, no sentir esse processo que transcende a questão do entendimento intelectual. Entendimento esse que está ligado a um processo material, a um processo físico, a um processo dimensional denso. E sabemos que o universo é muito mais que isso. Tudo que nós vivenciamos na terceira dimensão, no plano físico, e no universo inteiro, até mesmo com a classificação atual da cosmologia de multiversos, no seu estado físico, onde, por exemplo, já se constatou que 4% do universo é o que vemos em termos de planetas, estrelas, nebulosas, galáxias, grupos de galáxias, a teia enorme, para quem já viu essa concepção, né, da formação do universo, isso tudo é 4% do universo físico, onde mais de 70% é de energia escura e outra grande porcentagem de matéria escura. Isso tudo é 1% do real universo, pois os 99%, até como reza ensinamentos, conhecimentos, como a Kabbalah, por exemplo, falam justamente disso e provam justamente disso. Isso, que o que vivenciamos em termos físicos é 1% do universo. E a nossa consciência está muito além desses 1%. E como Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, já afirmou, não só ele, telefone toca de lá para cá. Então, o que vivenciamos na matéria física é apenas um reflexo, um contraponto do que já ocorre em outros níveis dimensionais
em outras realidades existenciais, em outros processos mais sutis e acelerados em termos de frequência vibracional. Portanto, mergulhando mais um pouco, mergulhando mais fundo nesse processo, vemos que, com uma abertura de consciência, mesmo sem saber direito o que é, eu pelo menos ainda não tenho uma conclusão 100% sobre consciência, mas tenho um caminho pela minha própria busca, como todos têm, mas sabendo já nesse caminho que a verdade é uma coisa só e que nós relativizamos uma coisa que não é para ser relativizada. Né? Nós somos seres relativos. Né? A verdade é objetiva e nós somos seres, nesse sentido, subjetivos. Então, determinados conhecimentos não cabem interpretação sobre, por exemplo, o que vem a ser consciência, e o que vem a ser iniciação, o que vem a ser despertar de consciência, que é o chamado despertar. E, ao mesmo tempo, não é. Porque, além da expansão de consciência, tomada de consciência, eclosão de consciência, enfim, termos, hoje em dia, muito batidos por muita gente boa, mas que não compreende ainda o que vem a ser consciência, também é colocado o termo, já viciado, despertar. E dentro de um processo de eclosão de consciência, dentro de um processo de vivência da espiritualidade, dentro de uma evolução cósmica, e no que vivenciamos agora nessa transição de eras, nessa transição planetária, com o tempo se observa que a força, o poder do chakra laríngeo e das palavras é muito grande. Então, no cosmos, em outros níveis, em outros planos, em outras realidades existenciais, determinados termos que hoje em dia utilizamos em questões de interpretações próprias sobre determinados termos, não cabe a nível cósmico. Tá? Então é preciso tudo ser, quando nos dirigimos ao infinito, ao eterno, ser muito bem explicitado nos nossos objetivos, nas nossas metas. Porque sem senso de propósito, você fica solto no seu processo. E fica girando, girando, girando e não chega a lugar algum. E também não chega a lugar algum enquanto se pensa uma coisa, se fala outra, se sente outra e age-se de uma outra forma. Tá? A fala, inclusive, está dentro do que se pensa, porque ela é a materialização do pensamento. O mantra é a materialização do pensamento. Então, com base até em conhecimentos do Antigo Egito e na sua prática, Platão, o grande Platão, Plato, ele colocou com bastante propriedade a centralização da mente que pensa, da mente que sente, da mente que age. Por maior e melhor que seja a nossa busca, principalmente numa vivência espiritual, jamais chegaremos a lugar algum enquanto pensarmos de uma forma, falarmos de outra, sentirmos outra e agirmos de outra. Estaremos, no mínimo, enganando a nós mesmos. E não conseguiremos o processo de desenvolvimento interior e mental, em vários níveis, sublimando emoções negativas e dinamizando sentimentos positivos ligados ao mental superior, enquanto não centralizar essa questão, que parece simples, mas não é. Mas é um caminho que todos têm que passar se quiserem avançar. Então, dentro desse processo, né, o termo despertar, como muitos outros termos, ele tem que ser vivenciado no seu verdadeiro sentido. Então, dentro desse universo que estamos tratando aqui, em verdade, e não somente eu que coloco isso,
despertar mesmo, para valer, é para muito poucos, só para quase ninguém. Os seres realmente despertos no planeta são anônimos. Eu tenho certeza que existem, mas são muito poucos e anônimos. E muitos agem em seus retiros no Himalaia, por exemplo, e em outros lugares do planeta. O desperto é um grande sensitivo, não sensível, ele ultrapassou a sensibilidade e alcançou a sensitividade. O desperto é aquele que intui, compreende, domina todo o processo, em termos de suas capacidades, em termos da abertura para não somente o conhecimento, mas a vivência de uma forma estoica até nesse processo evolutivo interior que se expande como um farol para todos aqueles do seu entorno e multiplicando a nível de expansão, de progressão geométrica, esse processo. Então, despertar é para um saibaba, é para pessoas daquele nível. Então, despertos mesmo, raríssimos e anônimos, à exceção de um saibaba que fazia parte do seu escopo missionário, né? Essa projeção que ele teve e ainda tem. Assim como outros. Então, quem está despertando, em verdade, está acordando, que é bem diferente de despertar. Então, o que a maioria está fazendo em relação, em comparação com o processo cósmico real, com que o planeta vai vibrar em não muito tempo, e com o processo evolutivo da humanidade, se referindo até à evolução das raças raízes, desde a Bórea e Hiperbórea, passando pela Lemúria, Atlante, até a nossa área, e as duas que ainda restam para fechar os 7 valores evolutivos da nossa 4ª ronda planetária, ou seja, a nossa vivência no plano físico, o aprendizado no plano físico. Todo esse processo evolutivo, que é lento, gradual, mas definitivo, exige uma disciplina e exige, até mesmo de forma natural, uma predisposição interior e uma mente aberta para uma reforma íntima, que é um termo que, por exemplo, algumas religiões, como o Espiritismo, colocam. Né? Tirando o aspecto religioso do processo, onde isso tudo, em verdade, é uma ciência cósmica, sideral, uma ciência galáctica, uma ciência universal, né? Em que nós, pelo nosso parco processo evolutivo e as nossas limitações mentais e vivenciais, encaramos esses processos como religião, né? Que perdeu todo o sentido do religare hoje, né? O religar do seu interior com o divino dentro de você e no todo, né? Sem necessidade de intermediários. Isso aí, tudo que tem um ponto muito forte agora na transição de eras, faz com que muitas pessoas, de uma forma ou de outra, mesmo na marra, acordem. Mas, como eu vinha dizendo, em termos cósmicos e do que o planeta precisa, quem está acordado, em sua maioria, só abriu os olhos. Ainda nem levantou da cama. Alguns já conseguiram ficar em pé. E poucos conseguiram ir até o banheiro fazer a sua higiene matinal, comparativamente. Né? Então, eu posso estar sendo, como outros como eu, rigoroso, severo, etc., mas não é questão disso. A questão é uma disciplina dentro, justamente,
da evolução e transcendência mental em que o ser humano necessita urgentemente, no sentido de encarar e realizar as verdadeiras prioridades, em vez de fugir para outras prioridades, como o ser humano normalmente faz, pois sua tendência é reativa em vez de proativa. E a proatividade, ela é uma prática diária. Isso tudo, todo esse processo é muito mais, como a gente vê, por exemplo, em sociedades secretas, embora a questão do ser humano seja muito dúbia, né? Existem seres humanos que compreendem, entendem isso e se esforçam, e outros que querem, de alguma outra forma, um status, um ego, uma vantagem, algo diferente, dentro até desse processo, né? Esses aí não vão chegar a lugar algum. Então, existe a disciplina das ordens, dos graus, e em nível espiritual também. Isso significa iniciação. Ou seja, você iniciar-se em algum conhecimento e prática nova. Um conceito novo, algo realmente diferente, em que você, por um tempo, vai trilhar aquele caminho de desenvolvimento pessoal. Iniciação não está só ligada à espiritualidade, está ligada a tudo. O processo iniciático, ele é amplo e irrestrito. Eu nunca vi essa equação matemática aqui. Nessa aula eu aprendi. Ou seja, você foi iniciado naquele conhecimento. Eu não sabia que a célula fazia isso. Agora você sabe, você foi iniciado naquele conhecimento. E assim por diante. E a questão iniciática é como você vai colocar isso em prática em prol de um desenvolvimento e evolução interior e que sirva também como exemplo para o desenvolvimento e evolução de outras pessoas, como um sol. E dentro da espiritualidade e dentro do conhecimento, principalmente oculto, hermético, que vem de Hermes Trismegistus, isso está ligado a uma outorga que vem do alto, a verdadeira iniciação. A autorização divina ou de uma egrégora investindo o indivíduo, o iniciado, naquele conhecimento, naquele poder, para ele exercer de uma forma nobre isso. Infelizmente, nem sempre acontece, aquele conhecimento, aquela prática, aquele desenvolvimento. Então, iniciação ou uma simples busca pelo espiritual requer o centro do que se pensa, do que se sente, do que se fala e do que se age, como já foi dito aqui, como uma disciplina rigorosa no conhecimento, a aplicação desse conhecimento e a consequente prática. Então, é preciso que o indivíduo esteja preparado, que não possa ser uma busca por curiosidade ou algo do gênero, ou outros motivos para isso, né? Citando novamente Emmanuel e Chico Xavier, quando ele pergunta a Emmanuel o que eu preciso para desenvolver todo esse trabalho mediúnico, essa minha missão, Emmanuel responde para ele 3 coisas. Você precisa de disciplina, disciplina e disciplina. Quem está ligado a esses assuntos sabe dessa história. Aplica da forma como tem que ser aplicado? Difícil. Porque nós vivemos numa sociedade onde a frequência atualmente está muito baixa, muito densa, e existem N armadilhas e distrações que, infelizmente, todos nós, sem exceção, vez por outra, caímos como patos gordos, abrindo campo por uma frequência densa que quer mais obstaculizar o nosso caminho, né? Tanto a nível físico como a nível astral, especialmente do astral inferior. E astral é um campo vibracional, é uma realidade existencial, de uma frequência mais alta, mais sutil que o físico, mas é um estado ainda de consciência problemático.
O astral é problemático para o desenvolvimento porque é o reino das emoções. E nós viemos aqui para aprender a lidar com as emoções, pois a emoção cria karma. Mais de 90% dos processos kármicos, dentro do entendimento correto do que é karma, são produzidos por arroubos, baques, ações intempestivas de fundo emocional. E essa é uma das disciplinas que o iniciado ele aprende nesse processo de desenvolvimento interior. Tá? Independente se ele está numa ordem, numa escola, enfim. Tem gente que traz isso nato, tem gente que não. Por exemplo, que ocorre muito, o indivíduo começa nesse caminho, nesses conhecimentos, e se a proposta dele realmente é nobre, a lei da sincronicidade começa a agir. Aí ele entra numa livraria, cai no pé dele ou na cabeça dele o livro que ele precisava, que contém os assuntos que ele está buscando. E a seu devido tempo, outros aparecerão. Vai aparecer um amigo, uma pessoa, às vezes do nada, vai, você não quer ir naquele lugar? Não. Tem umas palestras boas ali. Você não quer ir naquele local? Aquele local é sério no seu trato espiritual. Olha, eu conheço uma pessoa, um psicólogo excelente. Eu conheço isso. Vai aparecer para o indivíduo meios e caminhos dos mais diversos para ele continuar adquirindo conhecimento e exercer uma prática. Né? E num determinado momento, isso acontece com todo mundo em vários níveis, em vários graus, há uma espécie de deslumbramento. E a pessoa, nossa, o que eu estou lendo aqui neste livro é familiar para mim, parece que eu conheço isso tudo, isso não me é estranho. Aquela prática ali, naquele lugar, aquilo ali não é estranho para mim, é como se eu conhecesse aquilo tudo. O que esse cara está falando aí na live, na palestra, não é estranho para mim. E a pessoa acha, muitos acham, tá? Claro que nem todos, mas muitos acham que estão abafando, que estão arrasando, né? Estão mandando bem pra caramba. Acha que está num nível de desenvolvimento onde, naturalmente, ele reconhece aquilo que ele está vendo e acha que está lá em cima. Começa a se achar diferente das outras pessoas. Lê do engano. Eu costumo chamar esse tipo de situação e de pessoas, e eu já fui um, como todos, ou quase todos, otário cósmico. Porque, em verdade, aquilo ali é uma lembrança que ele tem de algo que ele tomou contato numa vida anterior. E, ao tomar contato numa vida anterior, e não tendo aplicado aquele conhecimento, e muito mais do que aplicado, não tendo assimilado aquele conhecimento e aquela prática, né? Ou seja, fazer com que aquilo entrasse no sangue, fizesse parte da sua natureza, precisa reencarnar e aprender tudo de novo. Aí vai cair o livro na cabeça dele a partir do momento que ele se abra para isso. E assim sucessivamente. Porque quem assimila um conhecimento pela sua prática, pelo seu entendimento, pelo seu sentimento, tá? E pela expansão daquela luz, na encarnação seguinte, ele não precisa aprender nada, ele assimilou aquilo de tal forma que aquilo faz parte da natureza dele. Ele já, a partir da encarnação seguinte, já começa a agir naturalmente de acordo com aquilo que ele conheceu, que ele aprendeu, que ele praticou e assimilou. Então não precisa mais, naquele assunto, que um livro caia na cabeça dele. E etc, 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 que acabei de citar aqui. Ele já nasce com aquela predisposição, porque aquilo ali já faz parte da sua própria natureza, porque ele assimilou antes.
Então, existem processos muito interessantes nisso. Eu tive uma encarnação na Atlântida, e o cara se acha. Pô, mas da Atlântida até cá tu não aprendeu nada e continua reencarnando, pô. Caramba, hein? A Atlântida tem muito tempo. Não vamos entrar nesse mérito aqui, agora com respeito à Atlântida. Mas, dentro disso tudo, começa a ser compreensível por que determinados conhecimentos são chamados ocultos. O motivo começa lá na Atlântida, mas permanece porque o indivíduo ele precisa ser merecedor dentro dos seus pensamentos, palavras e ações, na sua abertura para que o conhecimento chegue a ele. A partir ou não da sua busca. Porque da mesma forma que nós buscamos o conhecimento, a prática, o desenvolvimento, isso tudo também nos procura. Você procura conhecimento, tenha certeza que o conhecimento está te procurando também. É uma linha de mão dupla. Isso tudo tem a ver com a abertura mental e a frequência vibracional que você está quando se eleva. Elevando a frequência da sua assinatura vibracional. Isso faz parte do desenvolvimento, isso faz parte da iniciação, isso faz parte da tomada de consciência, isso faz parte da quebra de paradigmas tão necessários hoje em transição de eras, na transição planetária que vivenciamos hoje. Vou citar um. Aí o pessoal vai, mas isso aí é muito rigoroso, não é para qualquer um. Realmente não é para qualquer um. Por isso que 80% dos 32 bilhões de almas no planeta, 80%, mais ou menos, não vai poder, por incompatibilidade vibracional, reencarnar aqui no nosso planeta quando este atingir um patamar vibracional mais elevado, cujo processo já começou. Vai reencarnar lá em outro lugar, começando tudo de novo, lidando com o dinossauro e inventando a roda e o fogo. Descobrindo o fogo, inventando a roda. Isso aí é exagero? Não, isso é bem possível, é bem provável. Tá? Não sabemos realmente como se dá o processo de transmigração de almas a nível interestelar, interplanetário. Existe essa retirada, e isso já começou. Tem muita gente que está deixando o planeta. Tá? Agora, também tem um porém muito comum, e muita gente bem intencionada. Essa live também é um pequeno alerta. Né? Lembremos das palavras de Siddhartha, o Buda, e das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, onde o Buda fala sobre o sistema óctuplo do processo de desenvolvimento evolutivo, e o Cristo falou das 8 bem-aventuranças. Tá? Que, em verdade, foi traduzido errado, não é bem-aventurança, é bênção. Porque cada uma delas, em aramaico e hebraico, começa com a palavra Baruch. Baruch, ou Barach, em hebraico é bênção, abençoar. Mas isso aí vamos deixar para uma outra live. E um dos elementos do caminho óctuplo do Buda, que é, por exemplo, o pensamento correto, a palavra correta, o sentimento correto, a ação correta, passa por algo chamado motivação correta. Isso é muito profundo e passa despercebido. Despercebido por uma falta de abertura mental, no sentido de ingressar no mental superior e deixar-se levar por emoções. Então, passa despercebido o quê? A motivação que te leva a fazer algo ou a falar algo é tão ou mais importante do que a ação em si. Tá?
não é a intenção de fazer algo ou realizar algo, é a motivação. É completamente diferente. O que motiva você a falar, a dizer o que disse? O que motiva ou motivou você a fazer o que você fez? O que motiva você a ter esse pensamento A, B ou C? O que te motivou a ter aquela emoção e aquela reação? O que te motivou a ter uma proação? O que está por trás desse movimento que você não percebe e que é apenas a ação, um elemento físico de realização, onde esse processo, em verdade, já começou em outros níveis do seu ser? Então, se a sua motivação para se elevar é continuar reencarnando no planeta, está se enganando. Se você tem uma motivação de aumentar essa frequência para ter um contato com o ET, não é por aí. Não vai ter. Ou se tiver, principalmente dele para cá, que é o que mais ocorre, ele não vai poder ter o contato que ele gostaria, porque você não tem a frequência suficiente para isso, porque a tua motivação não é correta o suficiente para isso, que não vai produzir a frequência mínima e a abertura mental para isso. Então, algo que poderia chegar desse tamanho de benefício para você, chega desse tamaninho. Por isso que o ET, por exemplo, ele aguarda o nosso movimento para um contato mais substancial. Porque o que ocorre aí, embora seja encarado de monta, é uma coisa bem pequenininha, perto do que poderia ser e do que eles fazem. Isso é um pequeno exemplo, né? Então, a motivação correta, ela entra também dentro de um processo de entendimento iniciático. Aí muitos me perguntam, nossa, você está escondendo o jogo, ou fulano está escondendo o jogo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, ou é limitado. Claro, numa live heterogênea como essa, determinados conhecimentos não podem ser expostos, ou são expostos sob uma ótica, um entendimento, uma linguagem diferente, né? Como Jesus fazia com as parábolas, né? Por que isso? Primeiro, porque eu não tenho o direito, ninguém tem o direito de entregar de bandeja, como você quer, o conhecimento. Ali a fórmula mágica do bolo, a receita do bolo de mão beijada, né, na sua mão, sem você ter tido o esforço mínimo para alcançar esse conhecimento, né? Então eu não posso tirar o seu direito de busca, o seu direito de esforço para alcançar o mérito para isso. Segundo, é muita responsabilidade se passar um conhecimento para aquele que não está preparado, até em termos iniciáticos. Porque aquele conhecimento, com certeza, vai ser interpretado, lembrando que existem coisas que não cabem interpretação, vai ser entendida ao modo da pessoa, relacionado ao momento de vida que a pessoa vive, geralmente num desequilíbrio emocional. Aí ela vai entender o A como X. Pior, vai pensar que aprendeu, vai achar que é um mestre, que é um grande conhecedor, e vai passar isso adiante, vai ensinar errado o que ele entendeu errado. Aí, quem passou inicialmente também tem uma responsabilidade sobre isso. Então, a busca ao mérito requer justamente uma disciplina para esse processo de vivenciar o mínimo possível para a elevação de frequência para a nova era que está entrando. Ou seja, resumindo, a infância da humanidade acabou. Precisamos agora retomar, porque isso já existiu, um mínimo de responsabilidade evolutiva conosco e para com o nosso próximo, e do nosso compromisso com o divino, uma vez que somos também seres divinos e co-criadores, com respeito a tudo aquilo que precisamos
enquadrados numa lei cósmica. Enquadrados nem é um termo, perdão. Comungados, melhor, uma lei cósmica. Porque quando se sai da lei do Dharma, da lei cósmica, da lei divina, você tem a ausência de Deus, e quando a ausência de Deus ocorre, o mal entra. O que é o mal? É a ausência de Deus. É o afastamento de Deus. E muitos sofrem hoje pelo afastamento do divino. Tá? Como preto é a ausência de cor, como frio é a ausência de calor, como a escuridão é a ausência de luz. Puro e simples. Inclusive, isso foi o debate do Einstein, quando era novo, com o seu professor da escola. Quando entrou Deus na parada. Né? Falando sobre guerras, fome, etc. e tal, e a ausência de Deus é a grande responsável por própria escolha errada da humanidade pelo que estamos passando. O resto é consequência natural. E essa retomada para o divino, ela está sendo realizada de uma forma muito atabalhoada e sem não somente os critérios, mas a firmeza mental interior necessária. Onde existe, obviamente, a ajuda do alto e do entorno para isso, num caminho onde você precisa fazer a sua parte, embora não esteja sozinho. Nunca, em nenhum momento, estamos sozinhos. Mas precisamos que iniciemos um movimento para isso. E não esperemos de mão beijada uma coisa que cabe a nós, e muito menos deleguemos o que cabe a nós a outrem. E isso é muito importante. E voltando, isso tem a ver com paradigmas que estão sendo quebrados, serão quebrados, individual e coletivamente, em algum momento. Tá? Por exemplo, acho que eu já citei isso aqui antes, por exemplo, né, o sofrimento. A velha frase da antiga Índia, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tem gente que não concorda com isso, mas, enfim, a questão não é concordar ou não concordar, é pegar a essência disso. Você sofre porque quer. Sofrimento, no fundo, é a escolha de cada um em alimentar aquele processo. Né? Ou seja, muita gente valoriza a mágoa, e a mágoa é um extremo egoísmo. Tirem minha liberdade, tirem o meu patrimônio, tirem minha família, tirem minha vida, mas não tirem minha mágoa. Isso acontece muito. Está ligado justamente ao orgulho. Elementos que não cabem nessa nova fase planetária que vamos entrar. Por isso que muitos que não estão alcançando esse padrão mínimo vibracional não conseguem reformular isso dentro de si. Dificilmente continuarão reencarnando aqui por uma simples incompatibilidade vibracional, conforme foi dito aqui antes. Tá? Então, geralmente as pessoas sofrem por perdas. Analisando a coisa sob uma ótica mais ampla, principalmente quando você consegue sair de si e observar a verdadeira natureza daquilo que está acontecendo, você vai ver que você não pode perder o que você nunca teve. Nem o fechecler da sua calça, muito menos o botão da sua camisa, são seus. Não seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, seu amigo, enfim, não são seus. Estão lado a lado com você nesta vida. Uma vida anterior, sabe-se lá o que foram. Na próxima, se houver o que serão, estarão juntos de novo. Enfim, o que é vida? Esse processo todo que vivenciamos. O que somos nós? Quem somos nós? Por isso que o processo de autoconhecimento é o mais importante. E dentro disso, você não pode perder o que você jamais teve. Essa questão da posse do apego
precisa ser revista. E é algo tão antigo que os grandes mestres e as grandes filosofias e ciências ocultas já falam há bastante tempo, há tantos milhares de anos, as religiões, no seu lado positivo também, a ciência, a filosofia, enfim, já falados aqui, a arte, os 4 patamares de chegar ao divino, ciência, filosofia, arte, religião, religião no sentido do religare e não de instituição dogmática, né? Ou seja, a sua relação com você mesmo, com o cosmos. Então, vendo sob uma outra ótica, você não pode perder o que nunca foi seu. Então, você não pode sofrer por isso. Agora, se você escolhe isso, assuma as consequências, que não são, no fundo, nada boas. Só te puxam para baixo, evolutivamente. Não só esse, como outros paradigmas que estão por aí. Sobre o amor, por exemplo, você realmente ama aquela pessoa ou você ama o que você investiu de si naquela pessoa ao pensar que ela preenche as suas necessidades? O quanto você investiu naquela pessoa e o quanto você ama o que você investiu em vez de amar a pessoa mesmo e pensa que ama. Amor é um negócio muito sério. E aí por diante, são paradigmas da nova era. Ou seja, não tem como pensar da mesma forma que nenhum projeto no século XXI vai vingar se for feito aos moldes do século XX, como uma forma de ser, de até então, continuar existindo depois da transição planetária. Ah, mas isso ainda está muito longe para mim. Será? Você é só esta vida neste corpo? Nós somos muito mais do que isso. Para você chegar a um ponto, é preciso que se comece bem antes. E você está preparado realmente para dar o pontapé inicial? Os mestres, os nossos guias, mentores, as nossas proteções, ou seja, a nossa família cósmica, está ali dizendo: o primeiro passo é seu, somente seu. Ninguém pode fazer por você. Depois, os outros, daremos juntos, mas o primeiro passo é seu. Eles estão esperando há não sei quanto tempo darmos esse primeiro passo. Aí chega uma transição planetária que obriga a muitos a fazer isso na marra, né? Obedecendo às leis universais que constam do Kybalion, ou Kybalion, a partir de conhecimentos herméticos de Hermes, ou Trimegistus, ou 3 vezes grandes, assim entendido e compilado pelos gregos milhares de anos depois do que começou no final da Atlântida e continuou pelo Egito, pai da humanidade, e antiga Índia, mãe da humanidade. Então, esses conhecimentos herméticos, por exemplo, baseados nos chamados 42 livros de Thoth, o original egípcio Tehut, Thoth já é uma transliteração grega do termo original egípcio, como Kelps, por exemplo, que é uma transliteração grega do nome Rufo, faraó da 4ª dinastia egípcia. Muito bem, que dá nome à Grande Pirâmide, embora ele não tenha sido o construtor da Grande Pirâmide. Então, as escolas de Ptah, as escolas de Horus, principalmente no período do faraó Djoser, 2ª dinastia, e de Imhotep, o seu vizir, cientista, multidisciplinado, o Leonardo da Vinci da época, o único no Egito elevado à categoria de divindade, colocou para fora justamente os ensinamentos, conhecimentos atlantes, do final da Atlântida, que constam nos 42 livros de Thoth. A divindade, o arquétipo do conhecimento, da sabedoria, da ciência e da escrita. Que não se sabe se foi um Atlante, um sacerdote ou cientista Atlante, não se sabe se foi uma divindade, ou seja, um astronauta, algum ser de outro lugar aqui que conviveu com os homens, que pode ser bem provável, ou um arquétipo, uma manifestação, ou um conglomerado mental. Não se sabe.
como também não se sabe quem ou o que foi Hermes Trismegisto. Mas o legado é universal, pois essas leis regem todos os multiversos, em todos os níveis, que encontramos nos estudos herméticos, e que regem as nossas vidas, e as nossas vidas, elas comungam e se processam e evoluem dentro desses 7 princípios. É só mergulhar fundo nisso, vocês vão achar muito interessante e vão, obviamente, compreender como tomar, até um certo ponto, claro, as rédeas da sua vida e do seu destino. Hoje é muito comum achar que determinadas técnicas curam fulano, beltrano, etc., passando por cima do karma, da cruz que ele precisa experimentar. Tá? Então, compreendendo determinados processos, como, por exemplo, consta no Kybalion, que os lábios da esfinge estão fechados, exceto aqueles dispostos ao conhecimento e sabedoria. Em relação a isso, temos as 7 leis básicas. A primeira, que rege todo o universo e rege todas as outras, é o mentalismo. Tudo começa na mente. Tudo aquilo que você imaginou, desenhou, praticou, fez, falou, etc., etc., antes passou por aqui. E como somos co-criadores e reflexos da criação, não criação, e sim criação, o divino se manifesta em nós. E como somos co-criadores, né, temos um processo de estrutura mental relacionado com o universo, porque o universo é mental. Nós somos uma projeção da mente divina. Mente no sentido integral, nós somos um ser mental. Integralidade total. Dentro desse aspecto, a mente não é intelecto nem raciocínio. A mente é tudo, incluindo o espírito. O universo é mental. Como somos projeções da mente de Deus, da mente do divino, da mente do eterno. Até prefiro esse termo porque Deus já é uma palavra que limita o que não pode ser limitado. Como somos essas projeções, nós somos o tudo, contido no todo. Então, uma disciplina mental e uma alquimia mental, que é a transmutação de elementos da mente, transmutação de conceitos, preconceitos, paradigmas, verdades absolutas, enfim, tudo começa e termina na mente. Então, a mente exerce o movimento do universo e o nosso próprio movimento, porque só existe uma coisa permanente no universo, que é a mudança. Dentro desse processo, uma segunda lei é originada, que todos conhecem, e é uma verdade, que é a lei da correspondência. Tudo que está em cima é como está embaixo, tudo que está embaixo é como está em cima, não igual, mas semelhante e análogo. Guardadas as suas devidas proporções, tudo acontece de forma semelhante. Independente do grau de elevação e da natureza daquilo. Tá? Por isso que somos um reflexo. Da mesma forma que a criação é um reflexo divino, tudo que ocorre no plano físico é um reflexo que vem de planos superiores, de energias mais sutis que se precipitam e que estão ligadas aqui à nossa mente, quando conseguimos trazer de lá algo para se materializar aqui. O que os grandes mestres faziam e ensinavam, trazer o céu à terra. A lei da correspondência ela é fantástica e nos ensina muito, até chegarmos na terceira lei, que é a lei da vibração. Pois tudo no universo vibra, tudo tem uma frequência
vibracional. O que não vibra está morto, está parado, está estagnado. Tudo vibra, desde as partículas ou ondas subatômicas que têm a sua vibração, a sua frequência vibracional, os elétrons, além do spin, a sua própria frequência, a tudo que está no macro-universo. Tudo vibra. Nós vibramos. Cada partícula subatômica que compõe nossos corpos, compõe a nossa mente, vibra. Energia vibra. A diferença do nosso plano físico, tridimensional, material, para um plano etérico, um plano astral, por exemplo, é mudança de frequência. Tudo é vibração, tudo é frequência. O resto é consequência. Quando você altera uma realidade, você alterou primeiramente aquela frequência, para que ela se manifeste. Qualquer realidade dimensional ou realidade existencial, a diferença para outras é frequência vibracional. E daí chegamos, a partir daí chegamos à quarta lei, a lei da polaridade. Dentro do nosso universo, existe a manifestação dual, polarizada. Polaridade são dois extremos de uma mesma coisa. O lápis pode ter uma extremidade redonda e outra pontuda. Mas você não pode ter uma polaridade entre um lápis e o amor, por exemplo. Qual a outra face da moeda do amor? É o amor que adoeceu gravemente. O ódio. Então você não pode ter ódio de um lado e lápis pontudo do outro. São duas polaridades, dois extremos de uma mesma coisa. Isso é a polaridade. O verdadeiro equilíbrio é você estar no centro disso. Né? Então, frio e calor são dois extremos de uma coisa chamada temperatura. E assim, nós vibramos de uma forma positiva, alegre, para cima, otimista, no sentido produtivo e proativo, ou então estamos na vibração oposta, cabisbaixos, tristes, melancólicos, raivosos, irados, coléricos, que vai abrir guarda para a vibração semelhante. E vice-versa. Né? São polaridades de uma mesma coisa. Né? Cabe, aí, compreendendo isso, o nosso esforço para nos mantermos positivos quando a maré está baixa, quando estamos na crise, que tem a ver agora com a quinta lei, que é o ritmo. Tudo no universo tem ritmo. Tudo no universo abre e fecha, se expande e contrai. Inspiração e expiração. O universo abre, o universo fecha. Um dia de Brahma, uma noite de Brahma. Tudo respira. A onda vai, a onda vem. O pêndulo está no lado, depois vai para o outro. A questão é você saber surfar na onda, né? E, mais que isso, e saber fazer quando a maré está baixa e você está na prancha, no intervalo ali de inércia entre duas ondas. Poxa, eu estou aqui sentado no meio-fio, eu estou passando por uma crise, estou triste, estou melancólico, estou sozinho, eu ligo para um amigo, ele não pode estar aqui comigo, eu ligo para uma moça, ou ligo para minha ex-namorada, não tem ninguém para sair comigo, não tem ninguém para se divertir, não tem ninguém para me ouvir. Poxa, eu estou sozinho nessa, porque precisa. Você está numa oportunidade de aprendizado para fazer do limão uma limonada. Você está numa oportunidade de aprendizado onde o ritmo da sua vida está lá embaixo,
mas ele vai subir, e enquanto você está lá embaixo, você tem que vibrar positivamente para que, quando você estiver bem, aquilo se multiplicar. E quando o pêndulo girar para o outro lado novamente, você já vai estar estruturado para enfrentar a crise. Isso é consciência. Então, sabendo que tudo na vida tem ritmo, como os árabes costumavam dizer, os antigos árabes, o melhor lugar para se estar é no fundo do poço, porque dali só tem um caminho para cima. É você saber transformar a sua vida quando a maré está baixa. Porque sentar e chorar não adianta nada. Ter raiva do fulano, do ciclano, responsabilizar algo ou alguém pela sua condição negativa é, no mínimo, uma infantilidade. Porque, além de não termos o controle de nada, porque controle é uma ilusão, nós simplesmente vivenciamos isso e não podemos absolutamente responsabilizar nada ou ninguém pelo que nos acontece. Nós somos os únicos e absolutos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Ah, mas eu não faço mal a uma mosca. Beleza, nesta vida sim, numa anterior não sei o que você fez. Que está se repercutindo. E a consciência desse processo faz com que você lide com a situação da melhor forma possível e exerça o Dharma, exerça a lei divina para isso. E aí você sai dessa, ó, numa boa. Experiência própria. A partir daí, chegamos na sexta lei, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora aqui, que ninguém foge da lei da causa e efeito. Lei de causa e efeito mesmo não é karma. O karma é um dos derivados da lei de causa e efeito. O karma, o dharma, as nidanas, as skandhas. Nidanas, termo hindu, termo sânscrito. Dentro do ocultismo, principalmente a partir de Blavatsky, que se padronizou termos da antiga Índia, do sânscrito Devanagari, para determinados conhecimentos, situações, etc. Então, tinha que ter uma padronização, né? Porque o termo egípcio é outro, o termo caldeu é outro, o termo romano, grego, enfim, cabalista, são vários termos. Então, para o entendimento melhor, escolheu-se um idioma bem antigo que lida com o oculto para isso. Então, as nidanas, por exemplo, é tudo aquilo que a gente realizou fora da lei divina, aquilo que a gente carrega de negativo, aquilo que precisamos corrigir em nós. E as skandhas, ao contrário, são todos os traços positivos que realizamos e temos efeitos bons hoje que precisam ser ainda mais estimulados e dinamizados para que possamos ter condição consciencial e mental sem a emoção que atrapalha e sem o sentimento para lidar com o karma e as nossas nidanas. Isso tudo e mais alguma coisa é lei de causa e efeito. Dentro do escopo hermético. Até que chegamos na sétima lei, a lei do gênero. Enquanto a polaridade são dois extremos de uma mesma coisa, a lei do gênero são dois extremos que precisam estar unidos para produzir um terceiro aspecto. Esse é o processo oculto da criação de tudo, né? E como somos co-criadores, existem em todos nós elementos de natureza masculina, ou yang, e elementos de natureza feminina, ou yin, que, uma vez amalgamados, produzem uma terceira realidade, um terceiro aspecto, uma situação, um princípio, uma abertura, um flash intuitivo, etc. Né? É assim que funciona a lei do gênero, para fazer uma estrela, para fazer uma nebulosa, para fazer uma galáxia, para fazer a nós mesmos, o planeta, enfim. Tudo funciona dentro desse processo.
A lei do gênero, também como todas as outras, é muito interessante, sempre vinculada à lei mater, que é o mentalismo, dentro do processo hermético. Né? Então, você, por exemplo, tem um princípio cósmico masculino, um princípio cósmico, quer dizer, masculino no nosso entendimento. Não é que realmente ocorra dessa maneira, mas um princípio de uma ação, um princípio de uma recepção. Né? Uma ação corresponde a uma recepção recebe a ação. Então, a natureza cósmica masculina, a natureza cósmica feminina, e o terceiro aspecto, que é o aspecto chamado filho, né? Que só ocorre com a união dos dois primeiros aspectos. Essa representação é a do triângulo equilátero que o Oriente representa com respeito à Trindade, o mistério da Trindade. Então, número 3, a manifestação trina do Uno. Né? E nós temos nesse conhecimento hermético e no conhecimento ocultista geral, para finalizar, uma questão relativa dentro da nomenclatura hindu antiga, sânscrito Devanagari, as chamadas 3 gunas. Tá? Ou seja, o processo puro espiritual da criação, o processo da elevação máxima, o processo que rege o universo, que é chamado de sattva, e vibra na cor amarelo-ouro. E vibra na cor amarelo-ouro. O seu desmembramento, que é a realização, a manifestação, aquilo que faz acontecer, que é um princípio feminino, cósmico, na cor azul, que é o Rajas, que faz se manifestar na matéria, se expressar na matéria, nesse intermediário, né? O Rajas, o aspecto feminino, que faz se manifestar na matéria a divindade, passando pelo Rajas, o Sattva passando pelo Rajas, o que chamamos de Tamas, ou vermelho, a manifestação divina na matéria, que se dá na frequência do vermelho. Os templos do Oriente, vocês podem ver, a maioria tem como base a cor vermelha, que é a cor da manifestação divina na matéria. O tamas, o tamásico, o telúrico. Isso inclui, inclusive, a forma de respirar, a forma de ser de cada um e até mesmo os alimentos que consumimos. Alimentos mais telúricos ou tamásicos, alimentos mais elevados ou rajásicos, ou alimentos de caráter feminino, ou alimentos puramente sutis, espirituais, enfim. Tá? E de acordo com a natureza evolutiva de cada um. Isso não é melhor nem pior, isso aí é um momento que cada um e cada processo evolutivo tem. Do ser humano, reino mineral, vegetal, animal, do planeta em geral, do sistema estelar, nosso, do Logos solar, por exemplo, dos nossos planetas, os sistemas estelares na nossa volta, até chegar na galáxia, até chegar em tudo que está no todo. Em princípio, é isso. Estou à disposição de vocês todos, agora para os questionamentos. Muito obrigado por essa oportunidade, Flávio. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado a vocês todos que aqui estiveram prestigiando o nosso trabalho. Concordando ou discordando, mas de uma forma saudável e respeitosa, que é como deve ser. Porque antes um desacordo saudável e honesto do que um falso concordar. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Nós que agradecemos sua ilustre presença aqui, compartilhando informações tão importantes para a nossa compreensão da experiência humana. Estou aqui com um cafezinho também, saúde. Você está com o quê? Com uma aguinha? Completando a água? Uma aguinha aqui básica. Nós vamos, nesse momento, antes do balaio de perguntas, agradecer a Estela, que colaborou com o Superchat. Gratidão, Estela, gaitinha encantada.
Lembrando vocês, eu disse no início do programa, vou falar de novo para quem chegou depois, toda colaboração, super chat, super sticker que começa hoje será para completar o recurso para nós revestirmos o estúdio aqui com espuma acústica anti-chamas, para dar mais qualidade no nosso estúdio. Então, você que puder ajudar, super chat, super sticker, seja membro, o recurso que começa hoje, durante toda a semana, será para esse trabalho aqui, esse adianto aqui, esse avanço nas instalações do nosso estúdio. E a pergunta do Léo Silva é a primeira, mas antes esqueci, mais uma coisa importante. Vamos turbinar a nossa transmissão, deixando o like, o joinha, o gostei. Eu vou verificar aqui quantos nós recebemos até agora. Mais de 1.000, já batemos a meta, que legal. Mais de 1.000 likes, então vamos aumentar essa meta. 1.500 é a meta para hoje. Você que chegou depois, carimba aí, vamos colaborar conosco para nós chegarmos mais longe na internet. A Ana da Silva colaborou, ajudou a comprar o revestimento de espuma anti-chama acústica. Valeu, Ana da Silva, por você nos ajudar. Você que puder, faça o mesmo. E o Léo disse, o buscador em realidade busca a si mesmo. Boa noite, Léo. Sim, porque o ser humano ele precisa, em algum momento, por isso que o autoconhecimento é o verdadeiro elemento da elevação e da consciência, precisa saber quem e o que ele é. A verdadeira busca, nós estamos aqui para sabermos, relembrarmos e vivenciarmos quem e o que nós somos. A partir daí, tudo que nós experimentamos dentro do sistema atual do planeta, em termos físicos, tudo que experimentamos nesse sistema, comércio, dinheiro, regras de qualquer natureza, mídia, conceitos, preconceitos, questões sociais, familiares, no sentido de formação de estruturas, de ideias e princípios que não são nossos, mas que absorvemos como verdade, etc. Isso tudo perde sentido. Isso tudo perde o sentido. E começa aí uma reformulação para uma nova sociedade, quando isso chega a um mínimo, ou como queiram, uma massa crítica mínima para uma transformação final. Então, a principal questão evolutiva é o que somos, quem somos nós. Então, em verdade, se você busca ao divino que está dentro de si, você busca a si mesmo na sua verdadeira e única natureza e vice-versa. O Narciso Cordeiro, qual a necessidade tem a real consciência de promover a reencarnação, como se diz, para evoluir, se já não estaria ligada ao todo? Olha, a questão é muito simples, em verdade, né? Primeiramente, não é um sistema universal. A reencarnação é uma necessidade evolutiva do nosso planeta. Isso não quer dizer que ocorra aí fora da mesma forma que ocorre aqui. Nós temos essa limitação em que, por questão de aprendizado, é interessante esse sistema da reencarnação. Agora, o fato, por exemplo, de nos esquecermos quem nós somos ou o que fizemos anteriormente, o que atrasa muito o nosso processo evolutivo, tem outros motivos lá atrás, com respeito até mesmo a uma queima no cérebro de nossos ancestrais por eventos solares, enfim. Isso aí já é um outro assunto. Tá? Agora, a questão se dá justamente pelo processo relativo ao que o ser humano escolheu.
Você, por exemplo, está em fusão com o divino, com a criação. Aí você, como tem livre-arbítrio, você é livre, etc, 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 você vive na condição do amor, da luz, você se pergunta, mas peraí, o que é amor? Eu ouvi falar nisso, mas o que é amor? Eu vou sair disso aqui para aprender o que é amor. Porque ele vive no amor e não sabe. Ele vive na luz e não sabe. Como o peixe que vive dentro d'água e não sabe. O peixe só vai entender o que é molhado quando estiver fora d'água. A mesma forma, para compreendermos e sentirmos o amor, precisamos viver o desamor. Então, existe uma necessidade de manifestação numa determinada frequência para experimentação, porque a gente encarna e reencarna para experimentar. Ponto básico é esse. Se a gente cria situações positivas ou negativas que resultam em karma, isso é outra história. A gente está aqui para experimentar. E nessa experimentação faz parte aquilo que nós questionamos lá nos primórdios. Né? Então, se chegamos por algum motivo neste planeta, e o Criador, ele cria incessantemente, ele não para a sua criação, ele está criando centelhas divinas atrás de centelha divina, mônadas atrás de mônadas o tempo todo, em algum momento isso se desprende e desce até chegar ao plano físico, para depois se reagrupar na fusão final novamente. Faz parte do ciclo universal, porque também, embora possa parecer polêmico isso, o divino experimenta por nós. Por enquanto é isso. Agradecemos também Marisa, se tornou membro do canal Pandeirinho da Sorte para comemorar. E o Marcos Pedro Miranda Gomes colaborou com o Super Sticker, ajudando a completar o recurso para revestimento de espumas acústicas anti-chamas do estúdio, na nave onde realizamos as naves. Eu moro nessa nave aqui, viu? A Angélica Alves de Araújo disse o seguinte: o que Moisés pode ter sido? Hermes Trismegisto? A pedra esmeralda seriam as tábuas dos 10 mandamentos? Oi. Não. A tábua de esmeralda, isso tudo vem muito antes de Moisés. Tá? Moisés veio bem depois. Moisés foi o que, nos estudos relativos ao conhecimento da ciência das idades, ele foi um Manu. Um Manu é um orientador de um povo, aquele que conduz um povo para uma nova etapa de abertura e de evolução. Né? Assim como, por exemplo, no Antigo Egito, né, o faraó Narmer, ao unificar Alto e Baixo Egito, passando a ser o primeiro faraó da história, né, o faraó Narmer mudou o nome para Menes, mais conhecido como Menés, que é uma transliteração para Manu. Ele foi um Manu. Tá? Então, Krishna também foi um Manu. Lao Tse foi um Manu. Moisés foi um grande Manu. Existem Manus locais e Manus globais. Aqueles que, por exemplo, são responsáveis pela condução de toda uma raça. Aqui não falo raça no sentido de etnias, falo raça no sentido evolutivo, como a gente encontra na teosofia, por exemplo. Primeira raça matriz, segunda raça raiz, ou matriz, ou mãe, e assim por diante. Né? Existem grandes manus de raça. Então Moisés foi um manu para o seu povo. Nada a ver com Hermes Trismegisto. Muito pelo contrário, ele no Antigo Egito, como ele estudou e se formou para ser faraó,
ele teve acesso a muitos conhecimentos. Inclusive, ele se formou, vamos dizer assim, se é que esse termo é válido, com grau 10 no maior templo e universidade, centro de conhecimento do mundo naquela época, que já estava em decadência na época de Moisés, mas ainda bem importante, a Universidade de Anu, ou Ani, atual Heliópolis, né? Relativa a Ra. Existem ainda ruínas. Eu estive lá, ruínas dessa cidade. Né? Era a Harvard da época. Então, essa missão e esse conhecimento que ele tinha, até com respeito à confecção da Arca da Aliança, ele adquiriu muito ali, nessa universidade. Não tudo, mas muito nesse templo de Ra, em Heliópolis, templo de Ani. E ali ele tomou conhecimento com respeito aos princípios herméticos mais antigos, inclusive da Tábua de Esmeralda. A pessoa, ela passa por várias religiões. Chega no momento da sua experiência religiosa e ela obtém uma porção de espiritualidade que não lhe sacia mais. Aí ela busca outra religião e outra, e outra, e outra, e chega um momento que ela vê que as religiões não a satisfazem mais. Então ela entra para o lado do misticismo, do esoterismo, e vem para perto dos nossos assuntos, mas ela acaba conhecendo os mestres do engano, que são muitos, seitas, muitas. Pior que igrejas. Era melhor que a pessoa estivesse ficado onde estava. Pelo menos ela não seria tão manipulada como é no lado místico, esotérico, espiritualista. E aí ela pensa estar liberta, pensa estar acordada, como o tema de hoje, pensa que despertou, mas na verdade ela caiu num abismo, dificilmente sairá de lá. O que o nosso convidado Paulo Iannuzzi, nosso amigo, você diz sobre isso? Isso não deixa de ser uma armadilha, mas nós só percebemos lá na frente. Uma busca incessante nesse sentido, né, pode até fazer parte do buscador, mas, no fundo, ela não se encontrou porque ela não conseguiu a abertura mental e total suficiente para se entregar ao divino. Né? Ou seja, foi adquirindo prática, conhecimento, foi ouvindo o que o outro dizia, sem ouvir a sua voz interior. Então, num determinado momento, aquilo satura e já não responde mais a ela que eu digo, a pessoa, e ela vai realizar uma outra busca, em outro lugar. E, obviamente, ninguém tem todas as respostas, nada tem todas as respostas, porque isso tudo é de condição humana. As respostas sempre vão estar dentro de nós. Agora, para descobrir isso, é preciso que a gente renuncie em muita coisa. Então, geralmente, esse tipo de momento que algumas pessoas passam, elas não estão dispostas a renunciar ao que deveriam realmente renunciar para abraçar o seu reencontro com o divino, independente do lugar que elas estejam. E aí, como elas, em verdade, procuram uma tábua de salvação de fora para dentro, de dentro para fora isso não ocorre, ou ocorre muito pouco, quase nada, né? É que nem a pessoa, segunda-feira começa a dieta. Começou a dieta, vai alguns meses na dieta, mas ela não mergulhou fundo no processo e a condição anterior volta. Ela desiste ou não se vê motivado o suficiente, para com tudo, não persevera, começa tudo de novo. E assim na dieta, e assim no emprego novo, e assim num relacionamento, numa postura de vida. Não existe o real investimento de si mesmo, uma entrega
ao seu interior, ao seu cosmos, forte o suficiente para perseverar e bancar aquilo. Ou seja, mais uma vez, enquanto o processo for de fora para dentro, vai continuar pingando de galho em galho. E uma pessoa que chega nesse nível é uma presa fácil para esses enganadores, onde muitos deles têm boa intenção e pensam que estão certos, pensam que não estão enganando ninguém, que aquilo que eles aprenderam é o certo, porque aprenderam errado, mas acham que é o certo, porque quem ensinou pode ser um enganador, e ensinou errado, passando como certo, e você cai nessa e pensa que é um iniciado quando não é. E tem outros que, infelizmente, são a maioria, que sabem o que estão fazendo, mas não estão nem aí. Vão responder como muitos políticos depois chegam do outro lado. Eu não quero nem imaginar, porque o pessoal que, enfim, aproveita enquanto você está aqui encarnado, porque depois que for para o outro lado, o negócio vai engrossar. Porque a lei, quando a gente chama de lei, chamamos de lei do Dharma, ou lei divina, ou lei cósmica. As leis divinas, a lei, ela é implacável, severa e rigorosa com aqueles que lesam a pátria e lesam a humanidade. Crimes de lesa pátria e lesa humanidade, como esses arautos do Apocalipse estão fazendo, que são lesa humanidade, a lei é rigorosa. Nessa vida não vai acontecer nada com eles, mas a partir do momento que passo lá para o outro lado, é brabo. Então, é uma armadilha que muitos caem, é uma distração que muitos têm, né? Acontece. E também acontece por uma afinidade vibracional. Se o fulano está seguindo ciclano, é porque houve uma identificação, houve algum tipo de afinidade, uma sintonia de frequência que une o útil ao agradável, até que, num determinado momento, essa frequência vai se elevar de um lado e não ser mais compatível com aquilo que está, naquele momento, sendo buscado, seguindo aquela pessoa, ou aquele lugar, aquela instituição. Eu ia te perguntar isso quando mesmo. a pessoa descobre isso, e às vezes descobre da pior maneira possível, é uma forma que o cosmos faz, que quando chega o momento da pessoa, o cosmos sempre dá uma diretriz, o divino sempre dá um aviso, dá uma dica, um sinal. A pessoa não segue, não acredita, enfim, não quer renunciar a determinados prazeres e caprichos do campo físico, né, do que a sociedade incute, né, principalmente pela mídia. A pessoa, a vida puxa o tapete, se a pessoa ela não segue esses sinais. Porque é o momento da pessoa evoluir. Até aquele momento já deu o que tinha que dar. Precisa fazer um upgrade. A pessoa se recusa, até mesmo inconscientemente. A vida puxa o tapete, puxa o tapete legal. Tá? É necessário, é importante para se sobressair na crise, para você recomeçar do zero. Então, quando você descobre que a sua afinidade vibracional não bate mais com aquilo, você entra numa catarse, entra numa frustração, se decepciona, mas é um momento preparatório para você começar certo dentro da sua busca pessoal interna. Aí sim, de dentro para fora. Só assim você vai começar a identificar tudo aquilo que você conseguiu absorver de bom nos lugares que você passou. Porque tem sempre uma coisa boa que você pode aproveitar. Na verdade, elas não são vítimas, elas estão ali porque têm vibração compatível, porque elas estão alinhadas com egrégoras de luz verdadeiras, que poderemos chamar de ordens iniciáticas mesmo, do verdadeiro despertar. Além disso, eu vejo um paradoxo nisso. Talvez, além dela não estar com a sua vibração compatível, e por isso ela se conecta nestas bobagens, nestas seitas, nestas informações enganosas, que é o que mais tem, principalmente na internet,
você vê coisas que... Como é que pode alguém acreditar nisso? Como que a pessoa admite uma aberração dessas? Você não consegue entender de tão infantil e patético que é, em maioria dos casos. Mas aí eu vejo uma coisa importante dentro da compreensão da própria experiência. Talvez essas pessoas precisem passar por isso, precisem Sim, ser enganadas para conquistar o aprendizado necessário que foi preparado dentro dessa experiência para que elas sejam catapultadas lá na frente através do sofrimento, de por isso que serem o Brasil é enganadas. sempre pessoal. Você está perfeito. Tem gente que só ouve essa linguagem. Precisa passar por isso. Ou até por coisa pior. Para mim, a Terra não é um planeta prisão, pois foi criado para nós vivermos com abundância, fraternidade e alegria. É a humanidade que o tornou uma prisão por conta do seu egoísmo? Não, não é um planeta prisão, mas é um planeta muito limitado vibracionalmente, que permite que vários tipos, vários níveis evolutivos, conscienciais, estejam aqui. Né? Embora seja um planeta lindíssimo, né, o aspecto vibracional da Terra, embora isso já começou a mudar, ainda é muito denso. E pelo nosso processo de escolha, tá, tornamos não o planeta, mas a nossa própria vivência mais densa. E isso tem a ver não somente com a questão de nossas escolhas, como o grau de importância que nós damos, não somente às escolhas, mas tudo que nos envolve. Então, em verdade, o planeta, coitado, não tem nada a ver com isso. O planeta é lindíssimo. Ele não virou prisão, mas a gente se aprisionou, né, pelas nossas próprias escolhas. Isso é importante compreender, é importante entender. Né? Então, se você for avaliar bem, tudo é neutro. Tudo tem a importância ligada, correspondida ao que nós damos àquilo. Se uma coisa é importante para um, não é tão importante para outro, ou mais importante ainda para outro. Né? Então, o grau das coisas, os valores, as importâncias, dependem do que nós investimos naquilo e compreendemos aquilo. Né? O copo d'água aqui, no Brasil, não tem lá muita importância. O copo d'água no Saara, no deserto árabe, ou no deserto gelado da Mongólia, tem uma importância imensa, tem um valor imenso. Tá? Um copo, por exemplo, um copo d'água aqui vai o que custar? Vamos dizer, R$1. No Saara vai custar 100. Então, a importância, o valor, são muito relativos, porque dependem do grau que nós investimos ali. E, ligado a isso, né, qual é a importância que nós damos a determinadas questões e valores que, em verdade, são ilusões, são ilusórias, ligadas ao material, ao emocional, para obedecer vaidade, ego, capricho, orgulho, desejos, etc, etc, etc. Uma coisa leva a outra. Então o planeta não tem nada com isso, o planeta não é prisão, nós é que nos aprisionamos. Até onde vai nosso próprio pensamento e de que forma sofremos as influências de seres extraterrestres e dimensionais? Nosso pensamento vai até onde você determinar. Pensamento não tem limite. Agora, se você não tiver uma força, uma firmeza mental, alguns pensamentos realmente não serão seus. Existe, em real, uma influência externa que pode acontecer. Né? Agora, faz parte da disciplina mental você aprender a lidar com isso. Primeiramente, porque a mente é sua, o cérebro é seu, o corpo é seu, não é de entidade, não é de ET, não é de mais ninguém.
Então, quem determina as regras para isso é você, né? E mesmo essa influência sendo indireta, você com a mente fraca e aberta vai permitir a isso, vai se permitir a isso, melhor dizendo. Então, tendo consciência disso, né, como diz uma frase também bem antiga, nós não somos responsáveis pelos pensamentos que chegam à nossa mente, né? Claro que existem os nossos próprios pensamentos e aqueles que nos chegam, mas somos total e absolutamente responsáveis em mantê-los ali ou não. O Som 5 disse: isopor não ajuda. Tentei, não ficou bom, não. Não ajudou, a qualidade de som não mudou nada, ainda ficou bem estranho. Aqueles isopor na parede, sei lá. Não gostei, não. Mas agradeço a sua dica. Morena Rosa, disse minha espuminha, colaborou com a espuminha. Pandeirinho da Sorte, para agradecer a sua colaboração, que você receba 1 milhão de vezes mais. Alina Franco, para evoluirmos antes de ajudar o próximo, não seria melhor nos melhorarmos nós mesmos com nossas dificuldades comportamentais? Olha, se a gente equacionar as coisas assim, a gente não faz nada. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Nada impede que você, numa busca pessoal, não se doe também em determinados momentos ajudando pessoas, né? Ou seja, isso ocorre de forma paralela. E, ao ajudar alguém, abre campo para que você receba melhor. Então, uma coisa está ligada à outra. Agora, prestando atenção no seguinte, qualificar não é selecionar, é você ajudar conscientemente. Jesus Cristo não saía distribuindo milagre. Ele atendia aqueles que procuravam. Então, não é para qualquer mendigo que você vai dar esmola na rua. Então, é preciso ter um feeling, uma sensibilidade e um movimento de dentro para fora que você, sem julgar, vai ajudar a B ou C, né? Porque no momento que você se propõe a isso, não pode ter julgamento. Eu não vou dar para aquele cara não, porque ele vai estourar o dinheiro no boteco. Vai no bar, vai encher a cara. Isso não cabe mais a você, isso é um julgamento. Você deu porque quis dar e acabou, parou ali. Então, esse tipo de coisa precisa ser muito bem pensada. E outra questão que vem também do coração, é de dentro para fora, né? Então, nada impede que você faça isso tudo ao mesmo tempo. Inclusive, isso faz parte da busca. Uma coisa está ligada à outra, né? Alina, essa já foi, perdão. Adélia, Melquisedeque é a consciência planetária deste orbe? Sim, o nome Melquisedeque também está ligado a todos aqueles que são realmente despertos, com uma consciência desperta que forma, num total, o planetário de Honda, né? O planetário de Honda não é somente Melquisedeque, mas é também um conglomerado mental unido das consciências realmente despertas. Qual a verdadeira motivação por trás das palavras, sentimentos, pensamento e ação? A verdadeira motivação é você alinhar isso tudo. Se você consegue sentir, expressar e agir conforme você pensa, alinhando tudo, a motivação correta você vai encontrar para aquele momento, com toda certeza, né? Isso aí é pessoal, isso cabe a cada um, não se pode padronizar isso, né? Cada um tem para aquele momento evolutivo e para o que o momento de vida exige uma motivação específica que está ligada ao processo intuitivo. E isso está ligado de uma forma, pelo menos momentânea, ao alinhamento que eu sempre falo, né? É uma condição muito importante
para isso. Então, essa questão da motivação, por exemplo, como na pergunta anterior, eu devo melhorar interiormente e começar uma busca antes de ajudar efetivamente ao próximo? Eu respondi que é paralelo isso, só ocorre ao mesmo tempo, uma coisa busca a outra. Então, para aquele momento, você vai se sentir motivado em ajudar alguém. Da mesma forma que você vai se sentir motivado a iniciar uma busca. Então, motive-se. Hoje em dia, as pessoas estão no automático direto, né? Estão delegando a outros o que lhes cabe, estão querendo a receita do bolo para anteontem, sem ter o mérito, e percorrer o caminho necessário para que aquilo fique consolidado em você, para que você possa agir em relação ao conhecimento que você busca, com disciplina, com amor, com força de vontade, com naturalidade, com alegria e principalmente motivação. As pessoas não conseguem se motivar, elas têm que ter uma motivação, para se motivar. Por quê? Porque existe, mais uma vez falo aqui, o desligamento com o cósmico, com o divino, com a natureza, com o encantamento. A maioria das pessoas perdeu a capacidade de se encantar com as coisas, de se maravilhar com as coisas. O maravilhamento, se é que essa palavra existe, é importantíssimo. Recuperar a nossa verdadeira natureza e sair desse automático de gado que existe por aí, né? Você ser, como eu sempre digo nas lives, ser você mesmo, o melhor possível a maior parte do tempo, para que você de dentro para fora consiga retomar as rédeas do seu destino. Agradecendo também a Esther, que colaborou conosco com o Super Sticker. Eu vejo aqui que Valdir Silva se tornou membro também. Gratidão, Valdir, por você colaborar com o canal, nos ajudar a completar aqui a meta das espuminhas anti-chamas para a nave. A pergunta do Emerson Fernandes, ele disse: em termos práticos, como se iniciar? Sempre dizem que é necessário o auxílio de um mestre ou guru. Primeiramente, só para fechar a questão da motivação. Quem está motivado todo dia, 24 horas por dia, não é deste planeta. Então, vão ter momentos, e muitos deles, que você não vai ter vontade de fazer nada, não vai se sentir motivado para nada. A questão é não deixar que isso instale e não alimentar isso. Mas a não motivação, em alguns momentos, é super normal. A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em não deixar que isso permaneça muito tempo. Com respeito a um processo de busca, um processo iniciático, vai ter sempre uma mentoria, muitas vezes de forma inconsciente, e outras até mesmo físico. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um parente seu, um amigo, pode ser um desconhecido, pode ser um professor, pode ser alguém que você tenha uma afinidade, que tenha uma confiança, até mesmo uma pessoa desconhecida em que naquele momento a energia bateu, que vai transmitir o que você precisa ouvir naquele momento para o seu bem e que você vai ser tocado. Que o que toca não é só na mente, é principalmente no coração. Você ouve uma palestra, entra por aqui, mas não dura muito tempo. Mas se entrar aqui no coração, você nunca mais vai esquecer aquilo, e nem aquele palestrante, aquela pessoa que deu aquele toque, aquela dica para você. Isso é um mentor. E o mentor, às vezes, nem sabe o que é. Ele, naquele momento, aparece. Mas sempre existe alguém na vida da gente que pode ser um exemplo, pode ser algo, ou alguém que a gente admire, né? E que seja um farol para algumas coisas. Tá? O guru é a mesma coisa, só que num sentido mais amplo, mais profundo.
espiritual. A questão é que tanto o mentor como o guru, como uma pessoa assim na nossa vida, ela não é para ter seguidores. Muito pelo contrário, mas infelizmente isso não acontece, porque uma figura como o guru, muitas vezes tão carismática, que é inevitável, embora ele não queira e não estimule isso, que pessoas o sigam. Se você começar a criar seguidores, não está legal, porque não é para você criar seguidor nenhum, por melhor que você seja. Você não está aqui para criar seguidores. Tá? Então, isso precisa ser desestimulado. Se a pessoa continuar seguindo, vai ter um momento que ela não vai mais. Né? Então, essa questão do guru, do mentor, do mestre, etc., isso é muito relativo. Isso depende, obviamente, do que cada um precisa receber naquele momento para que haja algo mexendo dentro dele, principalmente ouvindo o que não quer, o que não gosta. Porque é isso que vai colocar o cara para frente. Porque é o negativo que nos impulsiona. Porque enquanto está todo mundo bem, obrigado, ninguém se mexe da cadeira. Então é preciso realmente algo desafiante para que possamos investir uma energia e nos auto-melhorarmos. Até que a gente pega o embalo disso e não precisa mais de agente motivador negativo nenhum para isso. Isso me lembrou a história que está até circulando aí na internet, muito interessante, da Branca de Neve. Eu até citei isso no seminário de ontem. Muita gente deve conhecer. A rainha chega para o espelho, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela que eu? Aí o espelho responde, não, você é a mais bela. Ah, que legal, beleza. Passa um tempo, a rainha, de novo, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, minha rainha, você é a mais bela. Maravilha. Passado um tempo, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela? Existe. Quê? Branca de Neve. A rainha fica possessa, vira bruxa, contrata o caçador para matar a Branca de Neve, não logrou êxito, ela mesma se transfigura numa bruxa velha, com uma maçã envenenada para a Branca de Neve, tenta eliminar os anões, ou seja, isso tudo por quê? Porque simplesmente ela ouviu o que não quis. Isso acontece muito em aulas, em lives, etc, etc, etc. Hoje em dia, em lives, as pessoas até inconscientemente fazem perguntas dentro de um conhecimento prévio e querem que o palestrante confirme para elas o que elas têm conhecimento, ou ouviram falar, etc. E nem sempre isso é possível, porque não é por aí. Então, eu, pelo menos, não estou aqui para dizer o que você quer ouvir, porque é isso que vai fazer com que você, talvez, levante da cadeira para fazer algo por si, realmente, né? E sair dessa manipulação geral. E passe a realmente acordar. Né? Então, isso não deixa de ser um paradoxo. É preciso ter um discernimento mais apurado, e isso só vem com a prática, com relação a isso e outras coisas. Isso faz parte da transição planetária, do final de Kali Yuga, transição de eras que a gente está passando. Ou seja, se comportar e pensar sem essa abertura, né? No próximo século, por exemplo, ao reencarnar aqui, não vai reencarnar. Ou seja, você, com pensamentos do século XX, comportamento do século XX, querendo fazer nesses moldes um projeto do século XXI, não vai dar certo nunca. Pela lei da correspondência, no aspecto mais amplo, isso vale. Leopoldo Ferreira. Paulo, nossos mentores podem nos direcionar quando estamos perdidos? E como isso pode ocorrer? Intuição? Geralmente, intuição é algo que lhe é mostrado em sua vida, e isso ocorre o tempo inteiro, não somente quando estamos, entre aspas, perdidos. Isso ocorre o tempo todo.
A questão é estarmos abertos para identificar, reconhecer e vislumbrar isso. Tá? Quando geralmente estamos, entre aspas, perdidos, a nossa condição emocional cria um bloqueio mental. Tá? Quando estamos bem interiormente, temos uma sutilização de frequência e uma abertura mental que faz com que essa comunicação se dê de uma forma mais direta. Quando ocorre, né? Porque eles se apresentam quando precisam se apresentar, por algum motivo sério. Né? Da mesma forma que o ET, ele não vai fazer nenhuma apresentação hollywoodiana no céu. Ele tem um cronograma de trabalho sério e ele se manifesta quando realmente é necessário. O Eduardo Antunes, essa lei a que você se refere é o Dharma, a Torá ou o Novo Testamento, porque não são a mesma coisa? É o Dharma. Os outros que você citou estão em função do Dharma, da lei total absoluta maior. Né? E todos esses escritos que você mencionou seguem a lei, a forma da cultura e do entendimento daquele povo. Com linguagens diferentes, mas significam quase a mesma coisa, de acordo também com suas tradições próprias. Você pode falar sobre todas as verdades são meias verdades, conforme dita o Kybalion? O Kybalion fala em meias Kybalion, verdades. é assim a pronúncia? Isso, Kybalion. Ah, que bom, aprendi. Alguns pronunciam Kybalion, eu prefiro Kybalion. Sim, o Kybalion fala em meias verdades porque nós vivemos meias verdades. O ser humano, em geral, ele acredita em verdades que são pela metade. O divino, ele não faz nada pela metade. Ele é inteiro. Como você precisa ser inteiro com você mesmo na sua vida. E ser inteiro leva você a viver em verdade. Verdade consigo mesmo, com o que você é, verdadeiramente, no processo de autoconhecimento. Então, o Kybalion alerta justamente isso, que nós, no nosso dia a dia, tendemos a classificar como verdade meias verdades e viver meias verdades. Enfim, ter meia vida, viver pela metade. E esse não é o objetivo do processo, não é o nosso destino. Agora, nós escolhemos isso e nos acostumamos com isso. E o momento de transição planetária é para desacostumarmos com isso e retomarmos a nossa verdadeira identidade. E nada melhor que para começar isso do que sermos nós mesmos alinhando os 3 níveis, como já foi dito aqui. A Lúcia Helena, como é visto pelos seres de luz a tristeza de muitos, a surpresa da maioria com tudo o que está acontecendo no Brasil, como tudo virou? Isso, óbvio, não é novidade que eles têm um planejamento muito mais amplo e profundo e vem com pesar, embora eles não se envolvam emocionalmente, já transcenderam muito isso, com pesar essa limitação humana da tristeza e outras reações emocionais que obstaculizam o processo evolutivo. Focando a mente no que não deve, em vez de focar a mente no que deve ser feito. Né? Então, embora exista um planejamento, ao mesmo tempo não haverá interferência no livre-arbítrio, ou individual ou coletivo, de quem quer que seja. Né? Porque também é uma questão educativa aprendermos a reconhecer, identificar, para resolver aquilo que nós mesmos criamos ao longo desse tempo todo.
Extrapolando isso para a humanidade vem criando, emitindo, emanando formas de pensamento densas, negativas, carregadas de emoções baixas há milênios. A poluição do astral da Terra, em termos densos negativos por essas formas de pensamento, é grande, é muito densa. Pela lei da correspondência e da ressonância e lei de causa e efeito, a conta chegou. A conta chegou agora. E vem mais por aí. Porque a chamada nova era de luz, ela virá? Sim, mas não é para depois de amanhã. A humanidade do jeito que está não são almas preparadas para receber uma benesse dessas. Então, o movimento é feito de dentro para fora de cada um de nós. Recebemos a graça divina, a graça desses seres que nos ajudam, nos alavancam no nosso processo evolutivo, a partir do momento em que abrimos a nós mesmos e a nossa mente para isso. Querer receber isso sem mudar nada em nós, pode esperar sentado que não rola. Que muita gente quer receber, mas não faz nada para isso. Pessoa que vai lá, toma a primeira comunhão, se confessa, está na missa, está na sinagoga, está no terreiro, está aqui, está ali, está no psicólogo, sente, aprende, ouve aquelas palavras, sai dali, continua falando mal do vizinho. Adiantou? Não. A mudança interior não ocorre. Aí não adianta. Conversamos hoje com o Paulo Iannuzzi, e ele falou sobre acordar e despertar, princípios herméticos e iniciações. Considerações finais e se despeça da nossa audiência. Mais uma vez, Flávio, agradeço muito a você pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção, por essa abertura aqui tão importante que você oferece, não só para mim, mas para todos os seus convidados e o seu público. Que isso aumente e prospere mais, alcance mais pessoas. E agradeço especialmente a vocês todos que estiveram aqui conosco até agora, nos apoiando, prestigiando, interagindo, que é o mais importante, e que levem, assim como eu levo e o Flávio também, as melhores bênçãos desse trabalho. Tá? Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Non nobis nomine, non nobis sed nomine tua ad gloriam, o principal lema dos Cavaleiros Templários. E como se dizia no Antigo Egito, pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito, porque não há deserto que nunca se acabe. Sempre para frente, para o alto, que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Muito obrigado a todos. Namastê. Jai Jai Om Tat Sat. Rebobinem a fita, assistam novamente o programa. Você chegou atrasado? É só você rebobinar. Olha, não esquece do comentário, é muito importante, o coraçãozinho será entregue para todos, e tem o valeu que você pode destacar também o seu comentário. Nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário. Um abraço de alma. Namastê.